Barba Azul. Era uma vez um homem que possuía casas magníficas, tanto na cidade quanto no campo. Suas baixelas eram de ouro e prata, suas cadeiras estofadas com tapeçarias, as carruagens recobertas de ouro. Mas, por desgraça, esse homem tinha também a barba azul, que, por desventura, o tornava tão feio e terrível que mulheres e moças fugiam quando olhavam para ele. Uma nobre dama que vivia nas redondezas, não muito longe dali, tinha duas filhas que eram verdadeiras beldades. E, tornando conhecimento dessa informação, um homem pediu a essa senhora a mão de uma de suas filhas e deixou que ela mesma escolhesse qual das duas lhe daria. Uma das moças quis aceitar a proposta e ficaram empurrando o pedido de uma para a outra, sem conseguirem se convencer de casar com um homem de barba azul. O que aumentava ainda mais aquela versão é que o homem já se casara com várias mulheres e ninguém sabia o que fora feito delas. Sendo astuto e para criar amizade, Barba Azul levou as moças e a mãe, mais 3 ou 4 das amigas mais íntimas delas e alguns rapazes da vizinhança em viagem para uma de suas casas do campo. Lá passaram 8 dias inteiros. Foi uma bela e agradável sucessão de passeios, caçadas e pescarias, danças, banquetes e ceias. E, quando à noite, estavam sempre tão ocupados em pregar peças uns nos outros que nunca dormiam. Por fim, tudo correu tão bem que a irmã caçula começou a pensar que a barba daquele homem não era assim tão azul e que ele era de fato um perfeito cavalheiro. Assim que voltaram para a cidade, realizou-se o casamento. Passado um mês, Barba Azul anunciou à mulher que tinha de partir em viagem e para cuidar de um negócio importante na província. Ele ficaria fora pelo menos 6 semanas e insistiu, inclusive, que ela se divertisse na sua ausência. Poderia, se quisesse, convidar suas melhores amigas e levá-las para a casa de campo, que as recebesse sempre muito bem. Antes de partir, deu à mulher uma argola com diversas chaves penduradas e disse: "Estas são as chaves dos 2 grandes depósitos. Estas são as das baixelas de ouro e prata, que não são de uso diário. Estas são as dos meus cofres fortes, onde guardo meu ouro e minha prata. Estas dos escrínios, onde guardo as minhas predarias. E aqui está a chave mestra de todos os aposentos da casa. Quanto a esta pequenininha aqui, é a chave do gabinete da ponta da longa galeria do térreo. Abra tudo o que quiser, vá onde bem entender, mas proíbo-lhe terminantemente de entrar nesse quartinho. E se abrir uma fresta que seja dessa porta, nada lhe protegerá da minha ira." A esposa prometeu cumprir exatamente as ordens do marido. E com isso, Barba Azul lhe deu um beijo de despedida e entrou na carruagem para iniciar a sua viagem. As vizinhas e as amigas da jovem recém-casada não esperavam convite para ir visitá-la. Tal a impaciência delas em ver a fortuna e os esplendores da casa. Jamais haviam ousado ir lá enquanto o marido estava em casa, assustadas por sua barba azul. Sem perder tempo, começaram a explorar os quartos, gabinetes, guarda-roupas, cada um mais belo e suntuoso que o outro. Depois, subiram para ver os depósitos e ficaram pasmas diante do número da beleza das tapeçarias, camas, sofás, cristaleiras e mesas de vários formatos. Haviam espelhos que a pessoa podia se ver da cabeça aos pés. Outros tinham moldura de vidro, outros de prata ou de vermil. Mas todos eram os mais belos e os mais magníficos que já se tinha visto. As convidadas não paravam de exagerar e invejar a felicidade da amiga. Esta, no entanto, não estava se divertindo em nada em ver todo aquele luxo, pois, em seu íntimo, estava ansiosíssima para abrir o gabinete no térreo. Estava tão atormentada por sua curiosidade, sem se lembrar que era grosseiro abandonar suas amigas, desceu por uma escadinha secreta e tão depressa que por 2 ou 3 vezes achou que fosse cair. Ao chegar à porta do gabinete, parou por um momento pensando na proibição do marido e considerando que poderia lhe ocorrer uma desgraça caso lhe desobedecesse. Mas a tentação era tão grande, não pôde resistir a ela e, tremendo, pegou a chavezinha e abriu a porta. De início, não conseguiu ver coisa alguma, pois as janelas estavam fechadas e seus olhos tiveram que se acostumar com a pouca luz.
Após alguns instantes, começou a perceber que o assoalho estava todo coberto de sangue coagulado e que naquele sangue se refletiam os cadáveres de várias mulheres mortas penduradas ao longo das paredes. Eram todas as mulheres que Barba Azul desposara e degolara uma depois da outra. A jovem esposa pensou que ia morrer de pavor e, ao puxar a chave da fechadura, ela caiu de sua mão. Depois de respirar fundo, apunhou a chave, trancou a porta e subiu ao seu quarto para recobrar a calma. Mas seus nervos estavam em frangalhos. Não conseguia se tranquilizar. Notando que a chave do gabinete estava manchada de sangue, esfregou-a 2 ou 3 vezes, mas o sangue não saiu. Tentou lavá-la e esfregá-la com areia e saibro também. Mas o sangue não saía, pois a chave era encantada e não havia meio de remover aquela mancha. Quando se conseguia limpar o sangue de um lado da chave, ele reaparecia do outro. Barba Azul chegou de viagem naquela mesma noite, dizendo que a caminho recebera uma carta lhe informando que o negócio que exigia sua presença fora concluído de maneira vantajosa para ele. Sua esposa, porém, amedrontada e arrependida, fez tudo o que pôde para esconder isso, para lhe demonstrar que estava radiante com seu rápido retorno. No dia seguinte, ele pediu as chaves de volta e ela as devolveu, mas com uma mão tão trêmula que ele adivinhou facilmente tudo o que acontecera. Por que a chave do gabinete não está com as outras? Ele perguntou. Com certeza, eu a deixei lá em cima, sobre a minha mesa. Não deixe de devolvê-la logo mais, disse Barba Azul. Após várias desculpas, ela teve de trazer a chave, e depois de examiná-la, Barba Azul perguntou à mulher. Por que a chave está manchada de sangue? Não tenho a menor ideia, respondeu a pobre mulher, mais pálida que a morte. Não tenho a menor ideia, replicou Barba Azul. Mas eu tenho. Você quis entrar no gabinete. Muito bem, senhora. Entrará nele e tomará o seu lugar junto às damas que lá viu. Desesperada, ela se jogou aos pés do marido, chorando e pedindo perdão, demonstrando um arrependimento verdadeiro por não ter sido obediente. Teria comovido um rochedo, bela e desesperada como estava, mas Barba Azul tinha um coração mais duro que tal rochedo. Tem de morrer, senhora, ele lhe disse, e imediatamente. Já que tenho que morrer, ela respondeu fitando com os olhos banhados de lágrima. Dê-me só um tempinho para eu fazer as minhas preces. Dou-lhe 1/4 de hora, disse Barba Azul, mas nem um segundo a mais. Quando ficou sozinha, ela rapidamente chamou sua irmã e lhe disse. Minha irmã Ana, pois era assim que se chamava, suba no alto da torre, eu lhe peço, e veja se meus irmãos estão chegando. Eles me prometeram que viriam hoje. Se os vir, faça-lhes sinais para que se apressem. A irmã Ana subiu ao alto da torre, e de vez em quando a pobre desesperada gemia. Ana, querida irmã Ana, não está vendo chegar ninguém? E a irmã Ana respondia. Só vejo o sol coruscante e o capim verdejante. Então Barba Azul, com um grande cutelo na mão, gritou para a mulher a plenos pulmões. Desça já, ou subirei aí. Um momento, senhor, por favor, a mulher lhe respondeu, e logo perguntou baixinho. Ana, minha irmã, não está vendo chegar ninguém? E a irmã Ana respondeu. Só vejo o sol coruscante e o capim verdejante. Trate de descer depressa, gritou Barba Azul, ou subirei aí. Já vou, respondeu a mulher e implorou. Ana, minha irmã, não está vendo chegar ninguém? Estou vendo, ela respondeu. 2 cavalheiros que vêm para este lado, mas ainda estão muito longe. Deus seja louvado, ela exclamou no instante depois. São meus irmãos. Estou fazendo todos os sinais que posso para que se apressem. Barba Azul novamente se pôs a gritar mais alto, e tão alto que a casa toda tremeu. A pobre mulher desceu e foi se jogar aos seus pés, debulhando-se em lágrimas, toda descabelada. Isso não adianta nada, disse Barba Azul. Você tem que morrer. Agarrando-a pelos cabelos com uma das mãos e com a outra erguendo o cutelo no ar, estava pronto para lhe cortar a cabeça. A pobre mulher, voltando-se para ele com os olhos moribundos, suplicou-lhe que lhe desse um momento para se preparar. Não, ele respondeu. Recomende a alma a Deus. E erguendo o braço, nesse instante, bateram a porta com tanta força que Barba Azul ficou simplesmente paralisado.
A porta foi aberta e logo vieram entrar 2 cavalheiros que, empunhando a espada, correram diretamente para Barba Azul. Reconhecendo os irmãos de sua mulher, um dragão, o outro mosqueteiro, ele saiu correndo para salvar a sua pele. Mas os 2 irmãos o perseguiram tão de perto que o agarraram antes de conseguissem chegar à escada. Atravessaram seu corpo com as suas espadas e o deixaram cair morto. A pobre mulher, quase tão morta quanto o marido, nem teve forças para se levantar e abraçar os irmãos. Por fim, aconteceu que Barba Azul não tinha herdeiros e, após se recuperar, sua mulher continuou na posse de todos os seus bens. Ela empregou parte de sua fortuna para casar a irmã Ana com um jovem fidalgo que a amava havia muito tempo. Outra parte na compra de patentes de capitão para seus 2 irmãos, e o resto no seu próprio casamento com um homem muito direito que a fez esquecer o que sofrera com Barba Azul.